Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Hoje é a nossa quarta devocional do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler Romanos 1, os versos 18, 19 e 20. E diz assim: A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto do que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, essa é a leitura do texto, né? Agora nós vamos analisar na nossa devocional, versículo a versículo desse texto, né? Para nós vermos o que a palavra de Deus está falando conosco. Então, nós vamos aqui no verso 18, onde nós lemos, né, sobre a ira de Deus, que ele se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que esse verso está nos dizendo, né? A ira de Deus se revela do céu, né? Existe um Deus, é o primeiro ponto que nós podemos tirar desse versículo. Esse Deus está irado, né? E que existe uma consciência de Deus, né? E que ele se ira. Isso a gente pode ver, irmãos, que ao decorrer da história a gente sabe que muitas civilizações onde o evangelho não chegou, essas civilizações adoravam a um ser superior, né? E vemos também muitas religiões mostrando uma necessidade de aplacar a ira dessa divindade, né? Então, existe essa consciência que existe um Deus e que esse Deus está irado. Desculpa o cachorro. Então, há uma consciência, né, de que existe um Deus e que ele está irado, né? Isso em muitas civilizações. Então, daí a gente já tira, né, esse ponto desse versículo, dessa consciência, né, em todos os tempos das civilizações, dos seres humanos, entendendo que existe um ser divino, né, a ser cultuado para ter uma ira aplacada, né? Então, isso tá dentro das pessoas, né? A ira de Deus não pode ser comparada com a raiva humana. Por quê? Porque a raiva humana, ela frequentemente apresenta características como o egoísmo, o desejo de vingança, também competição. A ira de Deus, ela não é assim, né? A ira de Deus é o desprazer, né? Que este Deus santo sente ao ver a rebelião das suas criaturas. Não é como a raiva humana, não é com esse tipo de sentimento. Mas Deus está irado porque ele é santo, né? Então, diante da iniquidade, né, ele se ira, né? Então, nós temos que ter atenção, né? A ira de Deus é a resolução imutável de Deus em rejeitar o pecado e finalmente tratar com justiça aqueles que desafiam a sua existência e autoridade, né? Então, irmãos,
quando falamos da ira de Deus, não tem a ver com ser maldoso, né? É porque às vezes a gente pensa nos nossos sentimentos, né, de raiva, mas na verdade é justamente por ser santo que Deus se ira, né, contra essa criação que se rebelou contra ele, né? Então, sendo santo, ele tem que tratar com justiça, né, esses que se rebelaram contra a sua existência, contra a sua autoridade, que desafiam a ele, né? Deus está irado contra duas coisas. A primeira, que nós vimos aqui no versículo 18, é impiedade. O que quer dizer essa impiedade? A impiedade, ela é uma pessoa que vive como se Deus não existisse, né? Não reconhece Deus como um ser supremo, né? Não o adora, não o obedece, enfim. E a outra, que esse versículo 18 nos fala, é a perversão, né? Então, falamos da impiedade e agora da perversão. E a perversão aqui é perverter o direito, né, de outro, né? Isso é Paulo usando um termo jurídico, né, da sua época. Então, o primeiro fala do relacionamento entre o homem e Deus, né, o homem fingindo, né, agindo como se Deus não existisse, na verdade. E o segundo, o homem cometendo atos de injustiça, né, contra outras pessoas, né, contra o relacionamento entre os seres humanos, o homem com seu semelhante. Então, Deus abomina essas coisas, né? Ele tá irado contra essas coisas, né? Fingir que Deus não existe e perverter, né, os direitos de outras pessoas, isso é algo que Deus nitidamente aqui mostra que ele se ira contra essas coisas. Como o homem chegou neste ponto de impiedade e perversão? Então, nós vemos aqui que Paulo mostra, né, que Deus está irado contra essas coisas, e mais adiante ele vai mostrar como o homem chegou a esse ponto, né? E o versículo, ele explica pra gente o seguinte, no final do verso 18. Quando o homem detém a verdade pela injustiça, preste atenção nesta palavra deter, né? É manter embaixo, né? É como se alguém tivesse tentando sufocar, né? Pensa você colocando uma pessoa debaixo da sua cabeça, dessa pessoa debaixo da água. Você está tentando afogar essa pessoa, sufocar essa pessoa. Então, quando fala de deter, né, a verdade, igual tá aqui, homens que detêm a verdade pela injustiça, né, é você sufocar uma verdade que está impressa em você para que ela passe a não existir para você, né? O homem não pode mudar a verdade, não tem como. A verdade, ela é Deus, né? Então não tem como, mas pode sufocar, reprimir. Então, quando nós vemos, por exemplo, pessoas que são ateus, né? A gente pode perceber uma coisa, que as pessoas não nascem, né, ateias, né? Elas não nascem assim. Elas tomam essa decisão no decorrer da sua vida, né? Não é um sentimento inato. Na verdade, sentimento inato é a existência de Deus, né? A história nos mostra isso, que as pessoas nascem com o sentimento da existência de Deus, porque somos feitos à imagem de Deus, né? Deus compartilha conosco alguns de seus atributos, né? E aí nós percebemos que há esse desejo de se ligar, né, ao Criador. Mas algumas pessoas sufocam isso, né? E isso mostra porque as pessoas chegaram ao ponto de impiedade, né? E de injustiça, né? Assim, de perversão, né? Então, por isso, muitas pessoas negam a Deus e muitas pessoas afetam os outros, né? Elas acabam não respeitando o direito das outras pessoas. Então, a gente precisa entender deste primeiro versículo que existe um Deus, ele está irado por causa da perversão, por causa da impiedade. E o que levou eles a isso é o fato dos os seres humanos, mesmo tendo impressos em si, né, as convicções da existência desse Deus, elas
tentam suprimir, né? Elas tentam sufocar essa verdade para que essa verdade não exista para ela, para que ela não tenha que encarar, para que ela não tenha que aceitar essa verdade. E no verso 19, a ira de Deus é justa, né? Lembra que eu falei que não é igual uma raiva humana, mas será que Deus pode cobrar do homem este reconhecimento? Será que está claro assim a existência de Deus para que ele se ire justamente? E a resposta de Paulo é sim, pode sim. No verso 19, nós podemos perceber que Deus extrapola qualquer possibilidade de conhecimento pleno, né? Deus, ele é infinito, então nós nunca vamos conhecê-lo totalmente, né? Mas como está aqui no verso 19, porque o que Deus se pode conhecer, o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles. Então, há algo de Deus que ele revela para nós. Então, existe algo de Deus a se conhecer, né? Apesar dele ser infinito, eterno, ilimitado, né? E nós nunca vamos conhecê-lo completamente, né? Sabemos que existe algo que ele revelou para nós, né? Então nós podemos ver aqui que apesar da nossa limitação, ele se revela. Mas o que ele nos permite conhecer, né? Esta manifestação entre nós não é de algo que vem de nós mesmos. Deus revela entre nós, sabe? Não parte de dentro de nós, mas é entre nós. Deus mostra para todos nós, né? A natureza toda, a sua imensidão, o mundo criado, toda essa complexidade, harmonia e perfeição do universo, né? A gente não faz sentido essas coisas existirem de si mesmo, apesar de ser a teoria de muitos, né? Há muita perfeição, há muitas coisas num exato lugar que deveriam estar para que coexistisse todas as outras coisas, toda a vida, né? E algo maior, uma inteligência maior, né? Existe, né? E aquilo que é invisível aos nossos olhos carnais são vistos em nossa consciência, né? Que aqui no verso 19 está dizendo, é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, né? Então assim, o que o 19 está falando para nós, né? Que Deus quis se revelar a nós, né? Ele se apresentou, a iniciativa foi dele de se revelar, né? Nessa linda natureza, em tudo que ele fez. Então é possível, né? Todo está aí para todo homem ver, desde Adão, né? Todas essas revelações que comprovam que existe um Deus, né? E no 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Gente, isso é muito legal, porque tá falando de algo que é invisível, né? Tá falando de atributos de Deus como seu poder, a sua divindade, mas eles podem ser claramente reconhecidos desde Adão, né? Lá do princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não é uma coisa nova a revelação de Deus, está aí desde a criação do mundo, para qualquer olho ver, qualquer pessoa evidenciar, né? As maravilhas feitas por Deus, a existência de Deus, né? Não é que Deus é todas as coisas e todas as coisas são Deus, mas Ele é o Criador, né, de todas as coisas. Pode se observar a natureza, se nós observarmos a natureza, vemos que existe um poder eterno que o criou, né? E Deus tomou essa iniciativa de nos mostrar, né? De se mostrar, de se revelar de uma maneira geral, né? A todos nós, sendo redundante, né? Como Ele é, né? O seu poder, a sua eternidade, né? Então, assim, ele não é um resultado da sua criação, ele é totalmente separado da sua criação. Aliás, é diferente de tudo da sua